Estão me ouvindo bem? Nossa, foi alto, hein? Perfeito. Bom, gente, meu nome é Bruno Ipabes, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o grafeno, né, e além. Eu tentei montar uma apresentação aqui que seja uma apresentação mais interativa, porque eu imagino que vocês estão aqui assistindo várias palestras, acabaram de almoçar, então dá aquele sono. Se eu ficar aqui falando durante 1 hora aqui ou menos, vocês vão acabar dormindo, e eu não quero ninguém dormindo aqui, porque eu dormiria, né? Mas enfim, estou como pesquisador pós-doutorado na UFRJ da ABC, comecei lá faz pouco tempo, faz 2, 3 meses. Estou no grupo de Estrutura Eletrônica e Dinâmica Automística Interdisciplinar. Tive que colocar aqui o nome porque eu não ia lembrar, mas vocês podem perceber que o pessoal lá gosta de Star Wars, que eles criaram o nome para escrever Jedi. O grupo Jedi. Aí eles colocaram esse nome gigante que eu não tinha nem decorado ainda. Então assim, para ver se vocês estão... A gente está aquecido. Vamos ver se funciona. Sabia que não ia funcionar, tá voltando aqui, ó. Mas eu passo aqui, ó. Clicar aqui na tela, beleza. De onde eu tirei essa referência aqui? Ao grafeno e além. De onde? De quem? Isso, Star Wars. Star Wars não, Toy Stories. Buzz Lightyear, ó, falei errado. Isso mesmo, eu tirei... Ó, tá voltando toda hora aqui, ó, tá travando. Aê! Buzz Lightyear, é isso mesmo, a gente tá aquecido aqui. Tá, então vamos lá. A apresentação vai durar entre 30 e 50 minutos e aí vai depender da nossa interação aqui. Então, depende de vocês também, é sem pressão, tá? Então eu vou falar um pouquinho quem sou eu, vou falar um pouquinho sobre INCT, Materials Informatics, o que é isso, né? Ó, esse site aqui é importante, vou mostrar ele mais umas 3 vezes, então vocês peguem esse site aí porque ele é importante. Vou falar sobre o grafeno, descobertas, propriedades, aplicações e além. Vou falar também sobre a nossa pesquisa lá no GEDA e no INCT e falar um pouco de divulgação científica. Beleza, quem sou eu? Como eu disse, eu estou como pesquisador pós-doutorado na Federal da ABC. Fiz bacharelado em Física lá no Instituto de Física da USP. Durante a graduação, fiz um período de sanduíche na Universidade de Leicester, na Inglaterra. Inclusive, para quem gosta de futebol, foi na época que o time foi campeão inglês lá. Assisti o primeiro jogo, eu que dei a sorte para eles lá, mas ninguém sabe disso. Sou mestre em ciência pelo Instituto de Física. É em Física, mas no diploma vai mestre em ciência. Então, eu coloquei em ciência. Sou doutor em ciência também pelo Instituto de Física da USP. Fiz um período de sanduíche na Universidade de Uppsala, na Suécia, durante o doutorado. Ajudo na organização do Pergunte a um Cientista, do Via Saber. Vou falar um pouquinho lá mais para frente também. E claro, nossa vida não é só trabalhar, estudar, pesquisar. Eu também tento lutar boxe e Muay Thai, né? Eu tento, não quer dizer que eu saiba lutar. E eu também sou ritmista de escola de samba. Então, a última vez que eu estive aqui foi, na verdade, para sair daqui tocando bateria para ir para o Sambódromo, né? Então, eu sou ritmista de escola de samba também. Então, vamos lá, vou mexendo aqui que não está funcionando bem. Ó, o website que eu falei para vocês, né? Que é o INCT Materials Informáticos. O que é isso? Esse site está em construção. Então, é algo bem novo. Quem está construindo o site, inclusive, é o Thiago aqui. Né? Então, qual que é a ideia? Ih, ficou bem ruim aqui, né? Mas qual que é a ideia? Ele é coordenado por um pesquisador chamado Adalberto Fazio e está envolvido com diversos pesquisadores, né, ao redor do país. E a ideia é tentar aliar inteligência artificial para conseguir descobrir novos materiais. Essa é a ideia do Materials Informática, é um projeto bem grande. Eu vou passar aqui para frente para mostrar para vocês. Opa, spoiler. Então são várias universidades envolvidas mesmo, são vários pesquisadores. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão conseguir ver. Então tem a Federal da ABC, que eu faço parte, USP, Unesp, Mackenzie. E aí vocês conseguem ver a lista de pesquisadores que tem lá, caso vocês tenham interesse também. E qual que é a ideia, né? Que eu falei para vocês. Descobrir, obviamente, novos materiais, aliando a nossa simulações, experimentos, junto com inteligência artificial. A ideia também é se tornar uma referência internacional, fazendo parcerias com universidades fora do país. E aqui, esses 2 pontos aqui são pontos importantes que eu acho que cabe para todas as pessoas aqui. Vai ter uma parte de ensino e extensão,
que é ensinar como desenvolver alguns códigos, fazer algumas simulações, que é a parte de popularização da ciência, que é para o público não especializado. Então, eu recomendo no site, vai ter novas informações sobre isso. E também tem a parte de indústria nacional, que a ideia é, se tiver alguém de indústria aqui, está precisando desenvolver algum material para uma aplicação específica. Entrar lá no site, vai ter uma lista de pesquisadores, e aí vocês entram em contato para tentar fazer essa parceria. A ideia é que ali, universidade e as empresas, fazer essa ligação. Mesma coisa do ensino, universidades, pesquisadores, o público não especializado, na parte de popularização da ciência. Então, inct-mi.com, cortou ali embaixo porque algum motivo está subindo aqui, eu não sei, foi mal. Então vamos começar, gente, para a gente falar do grafeno. Aqui eu tenho diamante à esquerda e a grafite à direita. O que eles têm em comum? Carbono, perfeito, os dois são feitos de carbono. E a pergunta é, beleza, por que eles são diferentes? A ligação de carbono são diferentes? A estrutura? Perfeito. Temos alguém aqui que manja bastante aqui, ó. Opa, vamos passar. Exatamente. O diamante tem uma estrutura ali de cúbica, né, de diamante. Já a grafite, ela tem uma estrutura hexagonal, feita com átomos de carbono, uma estrutura hexagonal. Perfeito. Tá bom, mas onde que está o grafeno? Alguém? Pode chutar, chuta qualquer coisa. Ninguém sabe onde está o grafeno? O grafeno, gente, é isso aqui, ó. Uma folha da grafite. Então, se tem a grafite, você consegue isolar uma folha da grafite, você tem um grafeno. Esse é o grafeno. Vamos continuar. Tem alguma coisa na natureza que vocês sabem que tem uma estrutura hexagonal, parecida com o grafeno? Na natureza, assim. Abelha, isso, exatamente. Olha lá. Favo de mel. Exatamente isso. O grafeno tem uma estrutura hexagonal e o pessoal chama a estrutura de favo de mel, justamente por causa do favo de mel de abelha. Então a estrutura do grafeno é essa, de favo de mel. Vamos lá continuar. Beleza, a descoberta do grafeno, né? O grafeno foi isolado em 2004 por dois pesquisadores, né? O André Gain e o Konstantin Novoselov. Para quem não sabe, eu coloquei o nome, tá? O Konstantin Novoselov é esse aqui. Esse outro aqui sou eu não sou o Konstantin Novoselov. Mas ele esteve aqui no Brasil, aí, acho que 2018, 2017, não lembro. Pediu uma foto comigo, eu humildemente aceitei, né? Vamos tirar uma foto junto. Mas vamos lá. Tá bom, a descoberta do grafeno foi feita, eles isolaram o grafeno em 2004, né? E em 2010 eles ganharam o prêmio Nobel, os dois, por isolar o grafeno e pelas pesquisas em relação ao grafeno. E eles estavam na época na Universidade de Manchester. Inclusive, o site da Universidade de Manchester, o YouTube da Universidade de Manchester tem vários vídeos e informações para quem está interessado em saber mais sobre o grafeno. E é bem legal, é bem educativo. Tá bom, mas como que o grafeno foi feito? Como o grafeno foi feito pela primeira vez ali? Ele foi isolado a primeira vez que eles ganharam o prêmio Nobel. Alguém sabe? Laser, não. Pó? Pó. Durex. Aí, ó, esse aí, perfeito. Coloquei essa imagem aqui, porque todo mundo quer falar sobre grafeno, eles colocam essa mesma imagem, eu achei na internet lá e coloquei também. Para eles isolarem o grafeno em 2004 e ganhar o prêmio Nobel, eles usaram uma fita adesiva, colaram na grafite. Não é o lápis, tá, gente? Foi a pedra, mas é só para... Colaram na grafite, foram descolando até que eles isolaram uma única folha ali da grafite. E aí é o grafeno, e eles ganharam o prêmio Nobel em 2010. Então, assim, quando você está escrevendo no papel com a grafite, fazendo ali, escrevendo alguma coisa, você está jogando folhas de grafeno lá. Então, vocês estão produzindo grafeno. Mas, obviamente, já existem outros meios de fazer grafeno. Vamos ver se o vídeo funciona. Funciona, perfeito. Então, ainda o pessoal ainda isola fazendo isso, mecânico, em laboratório, mas outros métodos já foram desenvolvidos, em aquecer cobre ali, para você formar folhas de grafeno, ou então jogando grafite num líquido e jogando eletricidade para você esfoliar ele nesse líquido. Então a indústria tem tentado fazer o grafeno em escala industrial para poder chegar
pra gente, né? Pra gente começar a utilizar grafeno em algumas aplicações. Beleza. Então esse vídeo aqui é da Universidade de Manchester, então tem outros vídeos lá, contando da história, tudo. Eu recomendo, o YouTube deles é bem legal. Então, vamos ver se passa. Foi. Tá, mas por que o grafeno é importante? Falar um pouquinho das propriedades dele. Ele é muitas vezes mais forte que o aço, mas ao mesmo tempo ele é incrivelmente leve e flexível. Ele é um excelente condutor de eletricidade, calor, transparente. Ele é 1 milhão de vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo humano. E ele foi o primeiro material 2D descoberto e estudado. E aí eu olhei para a plateia agora, eu achei que vocês estariam com essa cara aqui, assim, ó, mas pelo visto vocês não gostaram muito. Eu achei que vocês estavam tipo, ah, que da hora, mas aparentemente vocês não gostaram muito dessas informações. Mas a gente pode ir para as aplicações. Vamos ver se eu pego vocês nas aplicações. Então, quando você entra, principalmente no site da Universidade de Manchester e tal, ou vou procurar aplicações do grafeno, você vai ver muito assim, usar ele em, sei lá, em avião para melhorar a qualidade do material e fazer com que ele fique mais resistente, mais leve. Ou então fala em celulares flexíveis. Tem a biomedicina também está tentando usar grafeno para fazer transporte de remédio, tratamento de câncer. Também tem pesquisa relacionada à membrana para purificar a água. Então você vai encontrar diversas aplicações. De novo, no site lá tem várias. Mas eu falei assim, eu preciso procurar alguma coisa que a gente já está utilizando aí no dia a dia. E aí eu fui dar um Google, né, para achar alguma coisa. Porque, né, senão não fica legal só com as coisas que a gente pode acontecer. E assim, quando eu fui procurar no Google, a maioria das aplicações que eu encontrei foi no sentido de compósitos. O que acontece? Eu achei que a Federal de Minas Gerais, ela desenvolveu um cimento com um pouquinho ali de grafeno para deixar o cimento mais resistente, tal, melhorar as qualidades do cimento. Também vi que tem uma raquete que é utilizada por alguns tenistas famosos, que tem grafeno ali na sua composição. Pneu de bicicleta também. Eu vi que tem um pneu de bicicleta já desenvolvido com um pouquinho de grafeno para melhorar ali o pneu da bicicleta. E também descobri agora que tem a Olímpicos, né, que fez o tênis Corre Grafeno em parceria com uma universidade do sul do país, esqueci o nome agora, eles vão ficar bravos comigo. Mas tem um pouco de grafeno na composição. Então todas as que eu falei aqui é em relação ao compósito, já entro nesse assunto com vocês. Mas também achei que a Huawei, eles têm grafeno na parte interna do celular, como uma espécie de dissipar calor. Então, segundo eles ali, eles colocaram um pouquinho de grafeno, e aí ele mantém o celular mais frio por mais tempo, né? Para dissipar calor. Vocês podem me interromper ali, mas depois vai ter que falar no microfone ali, que eles vão ficar bravos comigo aqui, ó. Porque ninguém vai escutar lá no YouTube, ele tá bravo comigo. Beleza, mas eu falei para vocês que a maioria dos que eu encontrei assim, de aplicações, devem ter outras aplicações que eu não encontrei, mas vocês provavelmente já sabem, são em compósito. Vocês sabem o que é um compósito? Alguém aqui assistiu Dragon Ball Z? Ainda bem que a maioria. Se eu falar para vocês aqui, ó. Vocês sabem o que é um compósito? Agora todo mundo sabe o que é um compósito. Então a maioria das aplicações que eu encontrei foi o seguinte. Você tem um material, você mistura um pouquinho de grafeno, e aí você cria um novo material com umas características melhores. Essa foi a maioria das aplicações que eu encontrei. Para quem é do Dragon Ball, pegou a referência, né? Eles juntavam para criar um personagem mais forte. Eu achei que eu ia falar sozinho agora, gente. Vocês me ajudaram muito. Hein? Beleza, mas você também pode usar o grafeno para destilar vodka. Alguém aqui bebe? Ah, ninguém bebe aqui, né? Beleza. Então essa aqui é uma notícia de 2012, né? Saiu na BBC lá na inglesa, mas também saiu aqui no Brasil. Grafeno pode ser usado para destilar vodka. Gente, eu juro que eu tentei encontrar o experimento que foi do Prêmio Nobel. Eles realmente fizeram um vídeo lá destilando vodka. Eu não encontrei esse vídeo dele destilando a vodka. No entanto, tem um artigo. Esse aqui é o meu supervisor da Federal do ABC, né, o Pedro Altreto, e eles simularam o porquê da vodka ser destilada ali, separada da água, né. E claro, toda vez que eu colocar um QR Code, eu não sei se vai funcionar porque está com
probleminha ali, vocês conseguem, vai estar gravado acho no YouTube, vocês conseguem acessar o website. Eu vou mostrar o vídeo para vocês enquanto eu tento explicar. Vamos ver se o vídeo funciona. Não, já sei, peraí que não... Peraí. É isso aí, a pessoa tem doutorado em física e não consegue mexer no slide. É isso aí mesmo, gente. Eu me tornei quem eu mais criticava. Deixa eu ver, colocar a tela cheia. Essa aqui é uma simulação. Perfeito. Então eles fizeram uma simulação, né, mostrando a água, né, passando ali pelas folhas de grafeno e o álcool ficando na parte de baixo. Esse aqui não é o grafeno puro, né? Para acontecer isso, eles precisaram funcionalizar, dopar o grafeno com um pouco de oxigênio. É o óxido de grafeno. É o óxido de grafeno que faz com que as folhas de grafeno aumentem o espaçamento ali e permita que a água vá passando e vai destilando a vodka, né? Mas, além de destilar vodka, é importante destilar vodka e tal, isso é importante para outras coisas, né? Vou abrir aqui o vídeo, a apresentação. Perfeito. É importante também para a gente fazer filtro, né, de água. Então tem locais que não tem água potável, a gente pode tentar usar grafeno ou outros materiais para fazer uma filtragem de água. A Lana, por exemplo, que é a pós-doc lá do nosso grupo também, está interessada também em materiais, né, em ver se você pegar o grafeno e fazer um buraco ou dopar com algum outro tipo de material, se você consegue de algum modo... Eu ia falar purificar a água, ela ia ficar brava comigo, mas você tem um poluente, um fármaco na água, e aí ele interage com o material e se transforma em outro que não é prejudicial à saúde. Então ela está interessada nisso. Então, além de destilar a vodka, a gente também pode pensar em salvar a população também, né? Não que vodka não salve, né? Também existem pesquisas na área de balística também, então o pessoal está tentando fazer materiais para melhorar aí o colete de prova de balas ou outras coisas relacionadas à roupa. Mas mais legal que isso, vocês sabem o que é um kirigami? Alguém sabe o que é um kirigami? Origami. O origami você sabe, né? Vocês dobram um papelzinho e formam alguma coisa. O kirigami é muito parecido, só que você corta o papel, né? Então acho que vocês já receberam... uns cartões assim que tem uns cortes, aí você abre e transforma em alguma coisa. Esse é o kirigami, de cortar papel e se transformar em alguma coisa. Tá, mas o que tem a ver isso? Deixa eu ver se eu passo o vídeo aqui. Kirigami de grafeno, que não está funcionando, mas isso não tem problema, a gente dá um jeito aqui. Qual que é a ideia, né? Vou abrir o vídeo para vocês aqui. Perfeito. Esse aqui é um trabalho em primeira mão, tá, gente? O nosso grupo submeteu semana passada e está no processo de revisão ali dos materiais. Então, tipo, não foi publicado ainda, então está em primeira mão. Qual que era a nossa ideia? Tem a folha de grafeno, e ela é muito boa ali para projétil, mas em algum momento ela cede. O que a gente quer mostrar, né? Essa é uma folha de grafeno exemplo. Vou abrir para vocês aqui um outro exemplo. A gente mostrou que se você pegar a folha de grafeno e cortar ela em alguns formatos de kirigami, a parte de balística do grafeno acaba melhorando. Então a gente submeteu esse artigo para uma revista e ele está lá em análise para ver se a gente consegue publicar isso. Então o grafeno, quando você faz um corte de kirigami, você acaba melhorando a parte de segurar o material dele. Isso aí é primeira mão, hein? Isso aí é uma simulação. Deixa eu continuar aqui, porque senão o pessoal vai falar que eu estou tomando muito tempo aqui. Por algum motivo não funcionou, mas em casa está funcionando. Agora, do além, né? Eu falei grafeno e além. Existem outros materiais 2D? Faz assim, sim, não. Sim, existem outros materiais 2D. Opa, que isso? Voltou aqui? Deixa eu fechar isso, espera aí. Aê. Sim, existem outros materiais 2D que já foram sintetizados, ou foram previstos por teoria. Eu trouxe dois exemplos para vocês, é o nitreto de boro hexagonal
Ele é muito parecido com o grafeno, né? Ele é hexágono, é uma folha, só que ele não tem átomo de carbono. Tem átomo de boro, átomo de nitrogênio e tem características completamente diferentes. Isso aqui é um outro exemplo, né? O sulfeto de molibdênio. Se você olhar o topo dele assim, é um hexágono, né? Tipo, ele é parecido com grafeno, mas não tem átomo de carbono. Mas lateralmente ele não é uma folha, ele não tem a espessura de um átomo. Ele tem uma espessura aqui de 3 átomos, é um pouco diferente. Mas existem diversos materiais de 2Ds aí na literatura. Nem sei quantos tem mais agora, tem bastante. Mas é importante. Deixa eu ver se está funcionando agora. Está funcionando, agora é perfeito. E além disso, a gente pode pensar que os materiais 2D são como blocos de construção. Assim como, a gente chama de building blocks, né? Mas como no Lego. Alguém aqui já brincou de Lego? Caramba, eu não tinha dinheiro para comprar Lego, não. Vocês estão bem comprando Lego. Mas é isso, a gente pode pensar... Ah, esse Lego. A gente pode pensar... Isso, que os materiais... Esse não. Você pode pegar o Lego, a partir dali, montar as pecinhas, construir o desenho que você quiser, ou a construção que você quiser. Não consigo fazer isso, né? Mas o pessoal, né, consegue. E aí, o próprio grafeno é um exemplo disso, né? O grafeno é uma folha hexagonal. Se você fizer uma bolinha de grafeno, você tem o fulereno. Acho que vocês já ouviram falar do fulereno? O fulereno acho que foi sintetizado bem antes do grafeno até. Se você fizer um caninho de grafeno, tem o nanotubo de carbono. Nanotubo de carbono vocês já ouviram falar. Então, o grafeno, o caninho de grafeno é um nanotubo de carbono. E se você empilhar, obviamente, o grafeno um em cima do outro, você tem uma grafite. E aí, você pode usar a imaginação, né? Você pode imaginar que cada material 2D aí na literatura é um bloquinho de construção, e aí você pode tentar pensar agora em combinar esses materiais para construir algum material que seja com as características que você quer, para sua aplicação em específico. Tá, falei bastante. Eu nem vi quanto tempo está dando já, porque eu não quero ultrapassar o tempo, né? Hã? 20 minutos só? Ih, tá de boa. Falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa aqui. Quando eu vou falar da nossa pesquisa, eu sempre gosto de falar um pouco de crise climática antes, né? Porque é um problema do nosso planeta e que atinge todo mundo, né? Está atingindo o mundo inteiro. Então, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre crise climática antes de entrar na nossa pesquisa mesmo, né? Então, assim, acho que até deve ter saído notícia aí de, nossa, o mês mais quente que já teve até agora, queimada, seca, ciclones. Então, se vocês sempre estão ali vendo as notícias sobre a crise climática, mas obviamente que, apesar de ela afetar o mundo todo, algumas pessoas são afetadas de modo pior. Geralmente são as pessoas que estão em países capitalistas dependentes, como o Brasil, né, como o nosso caso, e dentro do Brasil são as pessoas que estão mais periféricas. Então, quando tem desastre, deslizamento, é sempre na periferia e tal. Então, afeta o mundo todo mundo, mas algumas pessoas são mais afetadas, né? E aí, direto, a gente vê nas redes sociais sempre uma dúvida. Ah, mas está acontecendo mesmo? Ah, mas a Terra vai se autocurar? E aí, enfim, sempre existe aquela dúvida, né, sobre as mudanças climáticas, sobre o aquecimento global. E aí, eu trouxe aqui para vocês um gráfico, né, que são diferentes organizações aí ao redor do planeta que ficam medindo a temperatura, né, da Terra. E aí, apesar de eles serem de locais diferentes, eles estão coincidindo ali as medidas, mas o mais importante é isso aqui, ó. Existe um consenso científico, 99%, e eu acho que é esse número mesmo, dos artigos climáticos, dos cientistas climáticos que estudam o clima mesmo, eles concordam que o aquecimento global está acontecendo e nós somos a causa. É causado pela gente, pelos humanos. E por que a gente é a causa, né? Existem alguns gases causadores ali do efeito estufa e tal, mas o principal vilão no momento ali, assim, que o pessoal tem falado bastante, é o CO2. A gente encontra CO2 na natureza, né? Erupções vulcânicas e tal. Mas o que a gente tem feito? A gente tem queimado combustível fóssil, desmatamento e queimada. Então a gente está destruindo o planeta. E por que ele é o vilão, né? Por que ele é o vilão? Porque, lembra aquele gráfico da temperatura que eu mostrei que estava aumentando?
ele coincide exatamente... Nossa, ficou horrível aqui, né? Mas ele coincide exatamente com o incremento do CO2. O gráfico meio que bate um com o outro, tanto a temperatura como o CO2. Por isso que ele é um dos principais vilões, né? O CO2. E aí a gente vem para uma parte difícil. A parte de soluções. Alguém aqui tem alguma solução para isso? É uma solução difícil, gente. Não tem uma solução simples. A gente vai precisar de diferentes ciências, diferentes conhecimentos, porque não existe uma fórmula mágica e a gente vai resolver o problema. É difícil e precisa todo mundo estar trabalhando em conjunto. Por isso que sempre que eu vou falar alguma coisa, eu dou um jeito de falar sobre isso, que eu jogo para vocês, porque provavelmente alguma solução pode vir do público também, né? Então eu sempre dou um jeito de jogar isso para o público. Uma alternativa para mitigar o problema, não é uma solução, mas todo mundo fala, é energia renovável. A gente precisa investir em energia renovável e fazer essa transição energética. Quando que a gente precisa fazer? Ontem. A gente está atrasado, o planeta está aquecendo e a gente não tem mais tempo. Então a gente precisa investir em energia renovável, e aí como exemplo tem o vento, sol, hidrogênio. E durante o meu doutorado, eu foquei muito em armazenamento de energia. Então eu foquei muito em sistema de armazenamento de energia, mais precisamente nas baterias de íon, de lítio, que são as baterias que a gente tem no nosso celular, laptop. Essas foram as que eu foquei. Inclusive o prêmio Nobel de 2019 foi para essas baterias. Você sabe desde quando que a gente está usando as baterias de íon de lítio? Quando que ela começou a ser comercializada? Década de 90. Década de 90 ela começou a ser comercializada, mas o desenvolvimento dessas baterias começou ali na década de 50, ali demorou um tempinho até chegar para a gente e aí desenvolver celular, laptop, essas coisas. Mas... Opa! Lá foi. Mas você sabe como que funciona a bateria de íon de lítio do nosso celular? Como que ela funciona, a parte de carregar. E eu estou falando íon de lítio, né? Por que não lítio? Só lítio. Estou falando íon de lítio. Vou explicar para vocês. A nossa bateria, vocês já viram que tem o menos e o mais, certo? O menos, o negativo ali, geralmente é feito de grafite. E aí já podem estar entendendo de onde eu quero chegar. Porque a grafite, grafeno, o anodo é feito de grafite. Então já dá para saber que eu estou querendo para material 2D, né? E como que funciona? Quando você liga a bateria na tomada, ela começa a carregar. O íon de lítio, ele já está aqui no positivo, no mais, é um material que já tem o lítio. E aí sai um elétron do sistema, ele vai lá para o anodo, para o menos, e aí o lítio vai buscar aquele elétron e vai começar a intercalar na grafite. Você está carregando o seu celular. O celular não, bateria. E aí, obviamente, quando você liga essa bateria, o processo o contrário, você está descarregando. Por isso que é íon de lítio, né? Ele é o responsável por carregar e descarregar a bateria. E por que é íon, né? Porque assim, o lítio tem 3 elétrons aqui, né? Ó, rodeando ele aqui na valência aqui. E aí, quando ele perde um elétron ali no sistema, ele se transforma em um íon de lítio, fica com 2 elétrons, por isso que é íon de lítio. Só que aqui, a gente tem um outro problema. O lítio, a gente tem muito pouco no planeta Terra, a demanda energética está crescendo demais, a gente está construindo cada vez mais bateria, ou precisando construir dispositivo para armazenamento de energia com lítio, e assim, tem pouco. E a maior quantidade, cerca de 70%, está na América do Sul. Chile, Bolívia, ali, está naquela região. Então, se a nossa demanda aqui está aumentando e a gente ficar retirando sem se preocupar com o planeta, a gente vai entrar em colapso. E além disso, podem ter conflitos aí políticos, né, porque vão precisar de lítio, e o lítio está onde? Está na América do Sul. Então pode ainda ter problemas políticos, se é que já não está tendo. Então, o que no doutorado eu fui além? Eu fui para estudar também íons de sódio e íons de potássio. Então eu vim aqui na tabela periódica
e fui para os de baixo aqui. A mecânica é a mesma. Você tem um íon de lítio ali, só que na verdade você não vai ter um íon de lítio, vai ter um íon de sódio ou um íon de potássio. A ideia é a mesma, mas aí entra um problema. Você precisa descobrir novos materiais que sejam bons para usar o sódio e o potássio. Vou usar a grafite como exemplo. A grafite, ela, que a gente utiliza bem agora com lítio, ela é 6 átomos de carbono para 1 átomo de lítio. É isso que a gente tem hoje. Se a gente vai para o potássio, por exemplo, o potássio é um pouco maior que o lítio. Aí agora você tem 1 átomo de lítio e só 4 átomos de carbono. Você começa a diminuir a capacidade dele. 1 átomo de lítio, 8 de carbono, né? Você começa a diminuir a capacidade dele. E, pior ainda, né? O sódio. Por algum motivo, o sódio não gosta de grafite. Então, o pessoal tenta fazer experimento e ele simplesmente não intercala, não gruda. O pessoal fala que é problema termodinâmico, mas o sódio não gosta de grafite. Então, você precisa buscar novos materiais. Que foi o que a gente tentou fazer no doutorado, né? No doutorado, eu foquei em vários materiais, né? E a gente publicou um artigo usando siliceno. Siliceno, grafeno é feito de átomos de carbono, material 2D. Já o siliceno, feito de átomos de silício. A ideia é muito parecida com grafeno, só que é feito de átomos de silício. Então a gente investigou esse material, fez umas simulações com ele dopado ali com alumínio, para verificar se ele era bom para lítio, sódio e potássio. E ele deu, nas simulações, ele deu muito bom para potássio. E aí tem que desenvolver mais a pesquisa, né? Tá. Daí agora eu entrei num grupo da Federal do ABC que está muito interessado em produção de hidrogênio. Produzir energia verde, né? Mais precisamente, a gente está interessado no hidrogênio verde. Eu vou explicar para vocês, isso aqui está em inglês, está ruim a imagem aqui, mas eu explico. O hidrogênio cinza e o azul, que eles chamam de cinza e azul, a ideia é o seguinte: você precisa usar combustível fóssil como fonte, e aí você faz um processo e esse combustível fóssil se transforma em hidrogênio. A diferença do cinza para o azul é que o cinza, além de você usar o combustível fóssil, ele ainda joga CO2 para a atmosfera. Isso é péssimo. O azul, ele captura esse CO2. Ele não joga o CO2 para a atmosfera. Mas a gente ainda tem que usar combustível fóssil como fonte. Isso é péssimo também. E aí o verde, a gente usa a água. É a água que vai ser a fonte. E aí você precisa usar de energia renovável para fazer o processo, né? Para gerar o hidrogênio. E aí você gera hidrogênio, e aí para a atmosfera você vai jogar oxigênio. Esse é o ideal. E aí eu fui buscar como é que está essa produção de hidrogênio, né, no mundo, né? E aí, aquele azulzinho pequeno, 4%, é o que é utilizado como água para produzir hidrogênio. Todo o resto é feito a partir de combustível fóssil. Então a gente está produzindo hidrogênio, mas a maior parte é usando combustível fóssil. Isso é horrível, isso é péssimo. A gente precisa aumentar a quantidade de produção de hidrogênio a partir de água e fontes renováveis. E é aonde que a gente chegou. A gente está procurando materiais para que a gente consiga produzir hidrogênio de fontes renováveis de modo mais eficiente. E aí eu vou entrar em Machine Learning. A gente vai precisar usar Machine Learning para resolver esses problemas. Por quê? Esse aqui é um review. Esse aqui é o Alberto Faz, ele é o coordenador do projeto, né, que é um projeto gigante, que eu falei para vocês desde o início. Esse é um review feito pelo aluno de doutorado, que inclusive agora é pesquisador lá também nesse grupo gigante que a gente estava formando. E aí tudo que eu mostrei para vocês, de experimento aqui, de teoria, eu vou passar para o outro lado aqui, de simulação, fica nesses três pontos iniciais, vocês não estão conseguindo ver, mas vocês vão ver no YouTube depois, que eu sei. A gente gera muitos dados, muita informação, só que assim, eu mostrei para vocês uma aplicação minha de bateria, né? O que eu não contei para vocês é que eu fiz várias tentativas que não deram certo, até que eu cheguei em um e falei, pô, esse aqui é legal. E aí desenvolveu e virou um artigo. Só que
as contas que eu fiz que não serviam para bateria poderiam servir para outra coisa e eu não sei. Então a gente tem gerado, como melhorou muito o processo de fazer simulação e de experimentos, a gente começou a criar muitos dados. Então a gente faz vários cálculos, gera muito dado, só que só uma parte desses dados que vira informação, né? Tipo, a gente armazena, então alguns a gente descarta, isso aqui não é ruim, e joga fora. Uma parte dela a gente armazena, e desses dados que a gente armazenou um monte, uma parte menor vira informação, a gente transforma em artigo, que foi o que eu fiz, transformei em um artigo, e uma parte menor ainda chega para a gente usar aqui no dia a dia, que é a parte útil. Esse gap aqui de armazenamento de dados, de fazer simulações, de gerar informação, esse gap aqui está crescendo muito, então a gente tem muito dado aí perdido aí, e a ideia é usar o Machine Learning para você pegar todos esses dados e tentar extrair informação dele, porque às vezes a nossa resposta já tem algum material, ninguém sabe, e talvez o Machine Learning consiga identificar esse material lá dentro. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Inclusive esse review é muito bom, tá? Não é porque o coordenador não, tal, mas é um review muito legal. E ele faz todo esse apanhado aí para quem está na área de ciências materiais, quer fazer simulação e quer usar Machine Learning, quer aprender no início. Inclusive o Gabriel, ele tem um GitHub que ele ensina a fazer Machine Learning com os dados deles lá e está disponível no GitHub deles. Depois eu posso passar para vocês, podem mandar mensagem que eu passo para vocês todas as informações. Ó, vai tirar foto? Eu volto. Tirou? Pode pegar, pegou? Pegou. E aí aqui, essa daqui é um artigo do Dalpian, que é o vice-coordenador, também lá do INCT, né, do que eu estou fazendo parte, que eu falei para vocês pegarem o website. E aqui é bom para explicar bem a ideia do que eu estou falando para vocês. Então a gente tem diversos dados, diversos materiais 2D aí na literatura, com átomos diferentes, com composição, né, diferente, com simetria diferente, hexagonal, não hexagonal, posição atômica. Cada linha ali a gente tem um material diferente. A ideia é usar um algoritmo de machine learning para ele olhar para esses materiais e a partir desses materiais a gente extrair alguma informação dele. Então a gente pode pegar esse gama de materiais e falar, esse material é metálico, não é metálico, esse material tem propriedades magnéticas, esse material é bom para bateria, esse material é bom para produzir hidrogênio. E assim, machine learning estava sendo falado há muito tempo, só que na área de materiais é algo novo. Então a gente está meio que correndo junto, e conforme a gente vai fazendo simulação, a gente vai aprendendo e tentando fazer junto. A gente está até buscando parcerias com gente que provavelmente já está estudando machine learning há muito tempo, já consegue trocar essas informações, né? E aí a ideia é essa, né? Uma outra coisa que a gente está... Isso aqui é um exemplo, né? Uma outra coisa que a gente está querendo fazer, e também é bem ousado, é o que o pessoal tem falado de Active Learning, né? Então você está fazendo ali a simulação e ao mesmo tempo você está usando um algoritmo ali de Machine Learning para ele indicar para onde você vai, onde você está indo. Eu estou fazendo a simulação, ele fala assim, não, vai para lá. Aí você vai para lá, agora eu vou fazer a simulação aqui, você vai tipo acelerando o processo de descobrir materiais. Algo muito novo, lá no site de novo tem vários pesquisadores lá para vocês entrarem em contato, para fazer parceria também. O website está em construção. E aí eu queria falar para vocês um pouco de divulgação científica, né? Eu acho que eu até acelerei o processo aqui. Por que eu quero falar sobre divulgação científica, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem citar o nome de algum cientista brasileiro? Nicoleles? Mais alguém? Hã? Leites. Você falou Leites? Elon. Esse eu não conheço. Beleza. Bom saber que nenhum de vocês me considera um cientista, né? Porque ninguém falou meu nome, né? Eu achei que a gente tinha construído uma relação aqui, tipo, de amizade. Ninguém está vendo. Tudo bem, eu não fiquei chateado. Mas por que eu estou falando isso, gente? Tem uma pesquisa de percepção pública da ciência e tecnologia de 2019. Não sei se tem uma mais recente, mas a de 2019 é próxima, né? Foi feita essa pergunta e 90% não se lembravam, não sabiam apontar um cientista brasileiro. 90%, é muita coisa.
E se eu fizer esse tipo de pergunta para vocês aqui? O nome de alguma instituição que faz pesquisa no país? Perfeito. Qualquer universidade, aí, USP, federais, aí, faz pesquisa. E aí vem esse dado alarmante aqui, ó. 88% não se lembrava, não sabe indicar uma instituição que faz pesquisa no país. Então, isso é um problema. A gente não está chegando, comunicando com as pessoas, né? Não tem, está fazendo nossa pesquisa e aí essa pesquisa, o desenvolvimento não está chegando no público não especializado. E aí eu queria divulgar para vocês duas coisas sobre divulgação científica que eu faço parte, né? Existem outras. Vocês já devem ter visto grupos de divulgação científica aí, né? No YouTube, né? No site. Eu faço parte do Via Saber, que é um grupo de divulgação científica que o carro-chefe é o Pergunte a um cientista, E a ideia é a seguinte, a gente leva mesa de bar para rua, para eventos. A gente pega um pesquisador, coloca ele sentado e a ideia é bater papo. Falar sobre essa pesquisa, conversar, tudo gratuito. A ideia é essa, conversar. Inclusive, a gente foi ali no Perifacom, o primeiro que teve em Capão Redondo. Não sei se você conhece, aquela pessoa sou eu, se vocês conhecem, reconheceram, né? E aquela do lado, vocês conhecem também? É a Ana Bonassa do Nunca Viu Cientista. Vocês conhecem o Nunca Viu Cientista? Ah, Nunca Viu Cientista conhece, né? Tá, eu sou amigo dela antes de ela ficar famosa, né? Agora ela tá famosa lá, vocês vão dar um Google e ver que ela tá famosa. Eu Nunca Viu Cientista. Então a ideia é fazer isso, fazer essa aproximação entre a pesquisa, o cientista e o público não especializado. E eu acabei de entrar também, como eu entrei na Federal ABC, eu já fui buscar pessoal que faz divulgação científica. Acabei entrando com o pessoal do Ciência On, que é um podcast. E aí o podcast ele fala sobre diversas coisas. Vocês podem ver aí, ó, esses são os mais recentes que saíram. Então tem neutrinos, direitos reprodutivos, escola pública de qualidade, exoplaneta, história da ciência, é bem diverso. Então eu estou aqui para divulgar para vocês. E aí, para terminar, tem um negócio que todo pesquisador que vai dar uma palestra, eles colocam a citação de um cientista famoso. E eu achava isso breguíssimo. Eu falava, nossa, que negócio brega. E aí eu me tornei quem é mais criticável. Coloquei uma citação aqui do Carl Sagan, né? Que é não explicar a ciência, me parece perverso. Que quando você está apaixonado, você quer contar o mundo. E eu coloquei essa porque, além de estar lá na minha tese de doutorado, mas é porque eu queria ver se eu, de alguma forma, consegui demonstrar a paixão que eu tenho por ciência e comunicar com vocês. E aí eu não fiz uma apresentação tão longa, porque a minha ideia era de abrir o microfone e a gente bater um papo, fazer meio que um pergunte a um cientista, e não ficar tão maçante, porque eu sei que vocês estão aí com fome, acabaram de comer, estão com sono e tem várias palestras. Então, era isso que eu queria falar para vocês mesmo. Era essa a apresentação toda, assim. Muito obrigado. E aí, se quiserem fazer perguntas, ali tem o microfone ali, porque o pessoal vai falar no microfone. Testando. Boa tarde. Boa tarde, bom? Eu vim aqui para saber um pouco mais a respeito da constituição do grafeno e a respeito de sua resistência. Eu estava procurando para ver o quanto que ele resistia e eu queria saber por que o grafeno resiste a impactos, já que o grafite é um material frágil. Perfeito. Deixa eu voltar lá no desenho que fica mais fácil. Se eu soubesse que ia ser mais difícil que minha defesa de doutorado, eu não tinha feito essa apresentação, não. Vou voltar lá no grafite para mostrar para vocês que fica mais fácil. Espera aí. Aqui, beleza. Vou explicar para você. O grafeno, essa única folha, tem os átomos de carbono e eles estão ligados ali, a gente chama que é covalentemente. Mas é uma ligação muito forte. É como se você estivesse com seus amigos dando mão, assim. Tá ligado bem forte. Tão forte. Daqui para cá, para a gente formar grafite, tem uma força aqui, mas os carbonos eles não estão ligados de mão dada. É como se eu estivesse aqui, você está aí, a gente está tendo uma interação aqui, mas é uma interação um pouco mais fraca. A gente chama de força de Van der Waals. Esse é o nome da força.
Então, como ela é uma força mais fraca, você consegue esfoliar a grafite, retirar ela. Então, quando a gente está escrevendo, ela meio que desliza aqui, assim, ó, no papel. Você começa a criar essas folhinhas de grafeno. Mas essa ligação carbono-carbono é extremamente forte. Então, você quebrar o grafeno assim, é difícil. Se você pegar a grafite, talvez... a grafite você vai fazer assim, você vai quebrar. Mas se você apertar ela de cima para baixo, é mais difícil quebrar, né? Porque ela vai estar empurrando, assim, as folhas. Né? Mas de lado, ela acaba ficando mais frágil, assim. Essa é a ideia. Por isso que o diamante, ó, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aí, eu gosto dessas curiosidades. Tá feio aqui, não dá pra ver, né? Tipo, é uma ligação de carbono ligada uma na outra. Mas como é que faz o diamante aqui? É o diamante que foi construído ao longo de muitos e muitos anos, alta pressão, não sei o que, ele é caríssimo. Mas existe o diamante sintético. Diamante sintético, o pessoal pega a grafite, e aí tem um processo de aquecimento, tem umas dopagens ali, mas a ideia é você apertar, você aperta a grafite, até que esses átomos aqui de cima grudem com o de baixo e transformam no diamante sintético. Então você gruda. Então aí vira o diamante já está tudo ali, ele é mais resistente, né? mais forte. Acho que eu expliquei bem? Perfeito. Mais pergunta? Pode perguntar as outras coisas também. Boa tarde. Uma das críticas do grafeno, segundo estudos, é que ele não se decompõe facilmente na natureza. Queria que se você pudesse comentar sobre isso, se realmente é verdade, porque a crítica é referente ao ecossistema, a questão da poluição. Se você pudesse comentar, obrigado. Não, perfeito. Inclusive, esse foi um dos motivos que eu tentei buscar no siliceno um novo material para bateria, tudo. Porque assim, ele é feito de carbono. Então, quando você prepara algum material, algum dispositivo que tenha carbono, você vai precisar ter que tomar o cuidado no descarte para esse carbono não virar, sei lá, CO2 assim, para a natureza. Então, existe essa preocupação e até por isso até que demora para chegar as tecnologias no dia a dia, porque você precisa levar tudo isso em consideração. Então, sim, o pessoal tenta evitar o carbono, assim, por isso que existem os materiais 2Z, justamente para diminuir esse problema de prejudicar ainda mais o ambiente com carbono, essas coisas. Isso está perfeito. Por isso que eu fui para o siliceno até. Eu falei, vou para o siliceno porque não tem átomo de carbono, e aí é uma preocupação a menos minha ali no descarte do material. Mas perfeito. Eu não sei explicar para você sobre a parte de decomposição ali, como que ele funciona. Mas eu posso talvez depois indicar para você, provavelmente alguém ali dos pesquisadores ali é mais especializado nisso, e aí eu posso indicar para você bem mais facilmente. Mas me chama no Instagram lá que eu sou super acessível. Eu não sei se tem mais tempo aí, pode perguntar, hein? Perfeito? E tem uns 10 minutos ainda. Tá suave. Eu gostaria que o senhor botasse lá no slide. Senhor. Então, mano, por favor, põe lá no slide da bateria, que eu tava querendo saber a respeito do outro material usado na bateria. Você falou do grafeno na parte negativa e na parte positiva era usado óxido de paládio, correto? É que eu usei uma... Eu usei uma figura do prêmio Nobel lá, e aí eles estavam... Eu vou chegar lá, peraí. Cobalto, não paládio. Não, mas... E aí eu gostaria de saber se há algum estudo a respeito da mudança desse material, ou se ele pode ser usado de forma diferente, se entrou nessa parte. Nem é o cobalto que usa mais. Pode ver que tá ali, não está escrito nem grafite, né? Está escrito petroleum coke, que é um carbono ali tudo. Aí eu peguei da divulgação do prêmio Nobel, e aí eles mostraram a primeira bateria ali, que foi na década de 90, tudo, e foi desenvolvido. Então, hoje a gente usa grafite, e hoje aqui é um outro material, que eu não lembro agora, é um óxido metálico com lítio ali. Mas sim, a gente também né, assim, os pesquisadores, assim, estão sempre buscando novos catodos, né? Tipo, você procurar novos materiais para aperfeiçoar a bateria. Porque assim, ok, eu encontrei um novo material para o ânodo. Perfeito. Mas ele gosta desse eletrólito que tem aqui no meio, esse gel, ele vai reagir, explodir a bateria. Com esse catodo, ele gosta também, tudo isso, por isso que demora para chegar na pesquisa.
Inclusive, quando começou a pesquisa sobre baterias de íons de lítio, em laboratório, no início lá, né, o prêmio Nobel, eles têm até uma ordem, né? Os três ganharam o prêmio Nobel. Eu acho que essa é a ordem, tá? Esse começou a desenvolver a bateria, que explodia até em laboratório bastante. Aí, esse aqui, ele trocou o cátodo mais para um outro material, e aí ela foi, acho que de 2 volts para 4 volts, mas continuava explodindo. Explodir em laboratório vai levar para celular, o negócio não dá. Aí, esse aqui, na década de 80, né? Ele pegou assim, e se a gente usar carbono no anodo? Aí usaram o carbono no anodo, e aí transformaram na bateria carregável, ficou mais segura, e na década de 90 ela pegou e começou a ser comercializada. Então é um processo gigante, assim, né? Que demora um pouco para chegar. Mas essa é uma ótima pergunta, é uma excelente pergunta. A minha pesquisa mesmo lá no doutorado focou no anodo. Eu meio que ignorei, assim, né, o eletrólito e tudo, mas é porque tem que juntar todo mundo para construir algo, né? Não é feito por uma pessoa, é feito por todo mundo, né? Oi. Eu gostaria de saber onde está sendo utilizado hoje o grafeno. Os componentes ou dispositivos. Tem aquele celular da Samsung, o Flip, né? Que tem a tela dobrável. Será que ele está utilizando já o grafeno também? Então, é uma boa pergunta. Vou te mostrar aqui. Eu não sei se o da Samsung usa grafeno. Eu acho que eles usam um vidro meio mole. Eu não tenho certeza. Estou chutando aqui. De grafeno em celular, que eu achei dando um Google, né? Que dá um trabalho achar. É a Huawei. A Huawei usa grafeno, mas num dispositivo para você deixar o celular frio por mais tempo. Então, assim, não foi só uma folha de grafeno, né? Qual o problema? Se você pega uma folha de grafeno e coloca uma em cima da outra, você forma grafite. Mas não é grafite no celular. E aí, de algum modo, eles começaram a construir ali o grafeno, meio que rodando ele, para construir como se fosse uma folhinha um pouco maior, para usar como dissipador de calor. Mas, em geral, o que eu encontrei na literatura é o que eu falei para vocês, que é compósito. Você pega o material que já tem aqui um tênis. O tênis já existe. E aí, esse tênis é olímpicos, né, que tem grafeno. Você mistura ali o material um pouco de grafeno e aí ele melhora a qualidade. Deixa o tênis mais leve, resiste por mais tempo. Pelo menos essa é a ideia. Então, foi isso que eu encontrei. Raquete de tênis, cimento, pneu de bicicleta. Tem umas empresas trabalhando com grafeno assim mesmo. Existe algum estudo sobre reciclagem de plástico e... Desculpa? Existe algum estudo sobre reciclagem de plásticos e fazer grafeno ou dopar o plástico em algum tipo de reciclagem para poder reaproveitar um plástico PVC de cadeia longa, etc, etc, etc? Perfeito. Quem vai te saber responder muito isso aqui é a Lana. A Lana é a nossa pós-doc lá. Você conhece ela? É aí. Então, ela pesquisa isso. Isso que você falou, a Lana que pesquisa, ela manja muito disso. Então eu posso colocar em contato, mas você já falou que é amigo dela, quem quiser interessar aí, você tentou me pegar aqui, né? Olha aí. Foi uma pergunta só para me pegar aqui. Mas a Lana faz isso. Isso que ele perguntou é a Lana que está investigando, né? De você usar grafeno, dopante, buraco de grafeno, para você transformar fármacos que são poluentes agora, corante, que está tendo muito poluente na água, e a partir dele você transformar em outro material e meio que fazer uma espécie de... Não é filtro que fala, mas é limpagem da água. Eu gostaria de saber, na verdade, sobre a aplicação elétrica do grafeno. Inclusive, se existe algum material isolante em nível 2D, para que circuitos e etc. pudesse ser usado em níveis atômicos, por exemplo. Então, com certeza deve ter, tá? Aplicação eletrônica. Mas como eu dei um Google rápido, eu encontrei o da Huawei, que é na parte eletrônica ali, para fazer dissipação de calor. Sobre a pergunta outros materiais, esse material aqui, o nitreto de boro hexagonal, ele é um isolante. Ele tem E agora, como é que eu vou falar isso aí? O grafeno, ele conduz bem elétrons. Aquele material, ele não gosta de conduzir bem elétrons. Então, tipo, você pode revestir ele para não tomar choque. Vamos supor assim.
Então ele é usado, às vezes sanduichado com outros materiais, ou o próprio grafeno, para fazer isso que você falou, de circuito. Então o nitreto de boro hexagonal é bem pesquisado. Então tem, tipo, o próprio Wikipedia tem bastante informação sobre ele e tudo. Eu não sou especialista em nitreto de boro hexagonal, mas eu sei que essa é a informação. Mas claro, eu posso dar uma googada ali, pesquisar, e a gente pode trocar informação. Você pode me perguntar e eu mostro para você. Mas o nitreto de boro hexagonal, ele é um isolante. Você queria perguntar uma coisa? Pergunta ali no microfone, senão o pessoal vai ficar bravíssimo comigo aqui. Olha lá, ó. Tá bravo comigo aqui já. Ó. 5 minutos. Olha lá, tá me cobrando aqui. Ó. Era mais um comentário com relação à aplicação no uso do tênis, Pode que falar. a vantagem dele é o retorno de energia. O qual? A vantagem da aplicação dele no uso do tênis para correr é o retorno de energia, Ah, é? tanto no tênis como na raquete. Ah, você já usou ele para... O grafeno ainda não. Eles Porque, podiam assim, a patrocinar? maioria é placa de fibra de carbono e a Olímpicos desenvolveu ele por causa da redução de custos. Perfeito, perfeito. Então, eu fiquei com medo de falar uma coisa dessa e falei uma coisa errada. Eu falei, eu vou misturar ali tudo, mas é isso. Ele falou que usa o grafeno para meio que aumentar o rendimento, ali, o impacto ali e tal. Eu nunca testei, né? Deve ser confortável demais. Inclusive, né? Se quiserem me patrocinar um aí. Tenho 5 minutos ainda. Ele fala 3, né, agora, né? Porque... Eles estão bravos comigo. Cara, uma dúvida. Normalmente, quando você quer aumentar a resistência do material, você aumenta a espessura dele. Tipo, o aço, você quer deixar um tanque de guerra mais forte, você faz a estrutura maior. O grafeno, pelo que eu entendi, se você empilha ele, ele vira grafite, fica fraco. Então, a solução, no caso do grafeno, seria o compósito mesmo? Fazer camadas? Como funcionaria isso? Essa é a pergunta de milhão. Esse é um dos problemas. Essa é uma pergunta... Essa é uma pergunta, não, justíssima, porque é isso mesmo que ele falou. Beleza, eu tenho grafeno. Oh, nossa, grafeno é ótimo. Aí você fala, vamos usar o grafeno e fazer um material grande. Aí ele não é mais grafeno, ele já vira grafite. Então, essa é a pergunta de milhão. Por isso que eu mostrei para vocês aqui, que o pessoal tem pensado em usar, talvez combinar materiais ali para continuar mantendo as qualidades ali de material 2D, tudo, mas combinar diversos materiais. Mas essa é uma pergunta que eu não sei se tem resposta ainda. Teria que dar um Google, mas eu acho que não tem ainda. Eu acho que esse é um problema, um dos problemas também. Uma pergunta de milhão. Mais perguntas? Não quero perguntar nada, assim, outra coisa? Curiosidade? Acho que o pessoal... Ih, encerrou. Aí, deu, hein? Ainda bem que eu diminui o tempo ali, senão, tá vendo? Então, gente, obrigado. Espero que tenham gostado.